Boa tarde, pessoal, e as entregas continuam. Agora uma entrega de machinho preto com marcações na cidade de Presidente Bernardes. Esse vai alegrar a casa da nossa amiga Patrícia. Aí está o menininho. Olá, pessoal, boa tarde. Estou indo para a cidade de Presidente Bernardes. Não confunda com a cidade de Presidente Bernardes lá de Minas Gerais. Aqui é Presidente Bernardes, mas estado de São Paulo. E hoje é o dia de fazer filmagem. Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Olá, amigos, boa tarde. Essa filhotinha está indo para Presidente Bernardes agora. Estamos indo ao ponto de encontro para encontrar a Patrícia. E ela vai levar para Presidente Bernardes essa filhotinha. Eu já tenho comprado um machinho nosso, o Shelby. Essa é a entrada de Presidente Bernardes, São Paulo. Só uma coisa que eu acho um pouco estranho aqui na cidade, que o letreiro fica fora da entrada da cidade. No início, Presidente Bernardes se chamava Guarucaia, que é o nome popular de uma árvore, o mesmo que Guaiçara. Tem um significado no Tupi-Guarani, sendo árvore ou pau da coceira. Essa é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A imagem foi associada à Mãe de Jesus. O nome Conceição nos remete a Maria. Durante as comemorações dos 250 anos do encontro dos dois pedaços da imagem retirada do Rio Paraíba do Sul em Guaratinguetá, lhe foi entregue a Rosa de Ouro, alta condecoração pontifícia oferecida pelo Papa Paulo VI. A imagem teve reconhecimento civil. Ele foi conferida a patente mais alta do Exército Brasileiro, a de Generalíssima. A elas são prestadas as devidas honras militares. O Papa Bento XVI ofereceu outra rosa e em outubro de 2017, o Papa Francisco concede a terceira Rosa de Ouro em comemoração aos 300 anos da aparição da imagem. A coroa de ouro e o manto azul foi ofertados pela Princesa Isabel, que visitou a Basílica. É uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com um manto azul ricamente adornado. Ela é a padroeira de Bernardes e do Brasil. Tenho certeza que muitos passam aqui, visualizam os monumentos do Rotary Club, mas não sabem nada sobre eles. Pessoal, o Rotary é uma rede global de líderes comunitários. São amigos que veem o mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas comunidades e no mundo todo. O que eles fazem? Eles apenas acreditam. Eles têm fé nas pessoas, creem que podem encontrar soluções para muitos problemas através de atos humanos, como a promoção da paz, saneamento básico, apoio na educação e protegendo o meio ambiente. O compasso e o esquadro associados é o principal símbolo da maçonaria. O esquadro faz referência ao quadrado, ou à própria terra. Já ouviram dizer sobre os 4 cantos do mundo? Já o compasso faz referência à imensidão dos céus, ao princípio, ao uno. O mais básico feito por um compasso é o ponto no centro de um círculo. Sem ele, nada pode ter início. A povoação de Guarucaia nasceu em 1915, por meio de um loteamento feito pelo coronel José Soares Marcondes. Com a construção da estrada de ferro Sorocabana, foi instalada uma estação de parada em novembro de 1919 e dado a ela o nome de Estação Presidente Bernardes. Mais tarde, o nome foi estendido à povoação de Guarucaia. Elevado à categoria de município com a denominação de Presidente Bernardes em 23 de janeiro de 1935. Hoje, no interior da estação,
possui um núcleo cultural com auditório e sala de estudos. Mas a parte onde estão os trilhos não recebeu reformas. Próximo aos trilhos, onde antigamente era o local que os passageiros aguardavam a chegada dos trens, foi deixado por moradores casinhas para gatos de rua, e também um apelo solicitando que não alimente os animais com ração colorida artificialmente. Produtos artificiais fazem mal à saúde dos animais e também dos seres humanos. O desbravamento e a colonização do sertão foram algumas das maiores façanhas da história regional. Foi nesse território que nasceu a antiga povoação de Guarucaia, e sendo inaugurada a estação de ferro, tornou-se mais fácil aos interessados na compra dos lotes de terras férteis chegarem à primitiva gleba. A área pertencia ao imóvel Lins de Vasconcelos. A parte norte da linha, um imóvel de 50 mil alqueires, pertencia à firma Ramos Porto e Cia, que o adquiria da Companhia dos Fazendeiros, que por sua vez recebera por permuta do coronel Manuel Goulart. Da firma Ramos e Cia fazia parte os irmãos Luiz Ramos e Silva e Arthur Ramos e Silva Júnior. Já Arthur Ramos fixou-se na fazenda Guarucaia, em Bernardes. Os lotes eram situados em terras férteis próprias para a agricultura. Ao sul da firma Ramos, as terras foram divididas para várias finalidades, porém, a maior área foi para a pecuária. A propriedade era, na época, fazenda de café. 54. Foi a data de nascimento dele? Não, nasceu em 1884. 1884 e morreu em 1954. Esse Arthur Ramos e Silva Júnior. Então é um dos fundadores aqui da cidade. Interessante. Era quando a fazenda e tudo aqui, ó, daí foi aumentando as cidades, que aqui tudo é tudo dele. Aí tem uns parentes dele que é tudo em volta aqui, tudo os parentes dele. Ah, sim. E a praça está sendo reformada então? Isso, tá na reforma aqui. Legal. Algo diferente que o povo pediu, tá muito tumultuado, muita... Ah, é, tá. Estão caprichando na praça. Um monte de canteiro aqui, eu vou tirar um pouco dos canteiros. A paróquia Nossa Senhora Aparecida foi criada no dia 29 de setembro de 1930 pelo padre David Corso. Após sua saída de Presidente Bernardes, padre David recebeu o título de Monsenhor. David Corso nasceu em 7 de junho de 1885 na província de Belluno, Itália. Em 1909 é ordenado sacerdote em Pádua. Veio para o Brasil e de 1930 a 1936 foi o vigário em Presidente Bernardes. A população tem grande estima por ele, pois foi o primeiro vigário nomeado para a cidade. Em 1930, ele iniciou a construção da matriz, concluindo o primeiro estágio da construção, e as missas passaram a ser celebradas no porão situado no subsolo da igreja. Faleceu em 15 de junho de 1949
e está sepultado no cemitério de Assis e passando por processo de beatificação. Devido que o Estado ia colonizar o oeste do Estado de São Paulo. O oeste do Estado de São Paulo, divisa isso. Com o Paraná e divisa com Mato Grosso. Sim. Com isso, houve uma licitação de concorrência para abrir a estrada de ferro de Assis até Epitácio. Iniciou-se em 1913 e 14. A empresa inglesa ganhou e ela fez o traçado nos espigões. Espigões é o alto, para evitar túneis, pontes, essas coisas. Então é que Bernardes está no... A linha ferro está no alto, espigão está no alto. Bernardes está... A cidade está no baixo. Em 1917, os ingleses estavam chegando em Regente, Indiana, Prudente. Passou Bernardes e pararam em Santo Anastácio. Santo Anastácio foi projetado para ser a capital regional da Alta Sorocabana. Então é que você vai lá, as ruas são de 16 metros, 18 metros, as calçadas são de 6 metros, tudo projetado pelos ingleses. Mas Prudente, por estar mais centralizado para Paulista, para Bauru, Paraná, para o Mato Grosso, começou a ter uma concentração maior de colonizadores. E teve a felicidade de ter o Coronel Goulart, o desbravador da Prudente. Moral da história: Prudente desenvolveu, e depois Bernardes começou a desenvolver também. E Bernardes inaugurou a estação em 1919, novembro de 1919. E como tinha aqui muitas árvores de Guarucaia, denominou-se Guarucaia. Mas, em homenagem aos presidentes do Brasil, aí colocaram o presidente Prudente, o presidente Bernardes, o presidente Venceslau, o presidente Epitácio. Verdade. Certo? Verdade. E Bernardes começou a ter um impulso por causa dos primeiros colonizadores que foram japoneses, que introduziram a cultura do café. Iniciaram na Vila Nova. A primeira 2 casinhas foi construída na Vila Nova. Da Vila Nova, ela não expandiu para cá, ela cresceu indo em direção de Alves Machado. E Bernardes, em 1919, foi inaugurado, e 21, os Ramos compraram aqui uma gleba de 50 mil alqueires. 50 mil alqueires. Ele enviou 2 filhos para cá. Construíram a casa que está lá até hoje. Você tem que filmar a casa está lá. Está lá até hoje. Do mesmo jeitinho a casa. Uma casa branca, alta, uma coisa bem feita. E ele enviou 2 filhos solteiros. E os filhos começaram a desbravar isso aqui no plantio de café e abriram colônias, assim, construções de 200 casas, e moravam os funcionários, os empregados aí nessas casas. Então Bernardes começou a despertar por causa da terra também. Prudente crescia, ao mesmo tempo que crescia, puxava Bernardes. Só que é engraçado, quando os japoneses, os italianos, os espanhóis desciam no Porto de Santos, eles desciam lá e falavam assim: onde vocês querem ir? Nós queremos ir para a cidade de Fim da Linha. O Fim da Linha era Santo Anastácio. Aí eles vinham para o Fim da Linha, que era Santo Anastácio, e abriam uma picada e começaram a tomar conta de Bernardes. E o coronel Manuel Roberto Barbosa comprou um lote grande, que ia da linha para cá, e começou a lotear em áreas de 10, 15 alqueires, 5 alqueires e tal. Bernardes começou a crescer. Só que quando Bernardes foi emancipado, ele era distrito de Presidente Prudente. Perfeitamente. Prudente tinha, por exemplo, 40 mil habitantes, e Bernardes já tinha 11, 12 mil, e Anastácio 6, 7. Então, depois de Prudente, o maior polo de imigração começou a ser Bernardes. E Prudente não queria entregar Bernardes. E quando chegava aqui, muitos que compravam a terra, dava de cara com Ramos, todos armados, para proteger a área dele, é lógico. Claro. Você entendeu? Verdade. E com isso, Bernardes houve uma luta, até política, para emancipar, e conseguiu, graças a um padre. O padre lutou tanto que no fim ele foi transferido da cidade. O senhor recorda o nome do padre? Nossa, eu tenho o nome dele. É o nome que está no Cristo? É, tá ali perto do Cristo. Tem o meu padre Davi Corso.
Ele foi transferido para Assis. Com isso, Bernardes se emancipou, teve o seu primeiro prefeito. Esses ramos que tinha, aí eles lotearam para a obra até a Sandovalina, que o deles era da linha até Sandovalina. Pertencia a Bernardes. Pertencia a Bernardes. Hoje Sandovalina não pertence mais. Não, em 1958, Sandovalina foi emancipada, e Emilianópolis em 1992. Eu que emancipei, eu era prefeito na época. Agora, Sandovalina foi antes, em 1958. E os ramos tiveram que, por causa da crise do café, eles tinham aí 5 mil alqueires de café. Até hoje você passa lá para filmar, você vai filmar lá os barracões de café. Aí começou a ter muita colonização dos japoneses. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses migraram para a região. E migraram para o Brasil. No Brasil e tal. Então é que tem a Nova Pátria aqui, distrito de Bernardes, que os japoneses achavam, onde você mora? Na Nova Pátria. E virou um distrito. Chegou a ter 1.382 famílias japonesas. Hoje tem 40. Para muitos japoneses, mais de 1.000 famílias japonesas, lote de 10, de 15, 20 alqueires. Aí houve uma diversificação. Depois veio a cultura, primeiro do café, o hortelã, o amendoim e o algodão. Aí Bernardes desenvolveu. Bernardes chegou a ter 48.937 habitantes. Atualmente o senhor pode... Tem 13 mil. 13 mil? Diminuiu a cidade? Diminuiu tudo. Por quê? Houve o quê? O êxodo rural. Por que o êxodo rural? Porque a cultura de amendoim, do café diminuiu. Com isso, inventaram que o óleo de amendoim dava câncer. E o que aconteceu? Ninguém queria comprar o óleo de amendoim. O pessoal produzia o amendoim, começaram a vender tudo. Porque ninguém queria a cultura ninguém queria do amendoim mais. Aí começaram a sair daqui e migrar para onde, os bernardenses? Para o grande centro do ABC, com Juscelino Kubitschek trazendo a industrialização do Brasil. Primeiras 10, 20 famílias que foram trabalhar, por exemplo, na Ford, por serem muito responsáveis. Depois, passado um ano, 2 anos, a turma de Bernardes começaram a ir tudo para o ABC. Porque chegava de onde você é, de Bernardes, já está contratado. Porque os primeiros deram bom exemplo. Gente honesta. Honesta, responsável. Você entendeu? Trabalhadora. Moral da história, Bernardes ficou com 13 mil habitantes. Ficou pobre, a receita caiu. A receita do município caiu. Aí houve as mudanças políticas e eu vim ser prefeito. Desenvolvi um bom trabalho na área social, industrialização. É difícil aqui. Nós somos longe do grande centro, o consumidor está lá. E o Porto de Santos está lá perto também. Abriu a Decorville, mas foi embora. Porque a distância, o cara, em vez de montar aqui, ele monta em Prudente, em Regente, em Assis, né? Perfeitamente. Então nós tivemos barco. Aí eu abri para o quê? A penitenciária. Com 6 meses de governo, eu já trouxe a fundação. Fundação. Eu tenho 4 unidades aqui. Isso aí me gera aí uns 200 e poucos empregos. Com certeza. E esses empregos dá vida para o mercado. Bernardes parou de crescer, mas também parou de diminuir, manteve a população, você entendeu? Aí saíram dos presídios, houve a invasão da China, a região nossa se tornou interessante por causa da produção agrícola. Bernardes não tinha um alqueire de soja, hoje tem 3 mil alqueiros de soja ali no fundo de Nova Pátria. O ICM de Bernardes, que era, por exemplo, de 1, passou para 5. E interessante, as cadeias, as penitenciárias, pagam mais ICM do que a cidade inteira. Hoje, Bernardes tem 5 confinamentos. Aí, os confinamentos mata cada 6 meses 40, 50 mil cabeças. Passou a ter ICM. Então você imagina um boi que custa 5 mil, paga 18% de ICM, é 900 conto de imposto. Fica para o Estado, para a União, mas o município tem a cota dele, né? E Bernardes com isso deu uma melhorada. A qualidade de saúde de Bernardes é boa, tem 6 postos de saúde. Quer dizer, são 6 postos, são mais 6 novos médicos atendendo a população. Se tiver uma saúde pública número 1 no mundo é do Brasil. E Bernardes está incluído nisso aí. Bernardes ficou em 35º lugar entre os 6 mil municípios do Brasil na saúde. Bom, assim é a história de Bernardes. Olha, com muita alegria nós recebemos um parceiro, amigo do Alves. E se é amigo do Alves, é amigo de todos os bernardenses. É igual aquela regra da matemática, sabe o que é? Mais é mais, menos é menos, menos e menos é mais? É mais e menos e mais é mais. E mais e mais é. Ei, enrolou tudo. Rodeu. Tudo.
Pessoal, eu estou em cima do pontilhão que tem a inscrição Cidade Amizade. Pontilhão que antigamente passava os trens da Estrada de Ferro Sorocabana. Presidente Bernardes, cidade pacífica, lugar de gente honesta e trabalhadora. Cidade que acolhe, cidade de gente feliz e prestativa. Parabéns aos cidadãos que aqui fizeram morada, que escolheram essa cidade para formar suas famílias. Parabéns a todos que por aqui passaram fazendo história. Esse vídeo é uma humilde homenagem que dedico a vocês, meus amigos bernardenses. Por hoje termina mais um dia de Pincher, um dia corrido hoje, hein? Beleza? Passei aqui tomar meu café para encerrar o dia de hoje. Eu peço a todos aí que deixem seu like no vídeo. Eu vou chegar para casa para descansar, que hoje eu tô cansado, hein? Encontrei com os amigos hoje, bati maior papo, visitei diversos locais da cidade e vou chegar em casa descansar. Beleza, pessoal? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus.